Abra sua Bíblia, nós queremos ler a palavra do Senhor e certamente o Senhor vai falar ao coração da igreja nesta manhã, tenho certeza. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Diz assim a palavra do Senhor. A grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar... Perdão, irmãos, é Mateus 28, 19. Vocês querem que seja... Mas tenho 19, não errei de tudo, tenho 19. Mas tenho 19. Ele nem me ajudou. Hoje eu estou feliz, estou com as minhas duas noras, vocês sempre vejam o meu genro, né? Hoje estou com a Naina aqui, essa jovem bonita, e a Ellen que está ali ajudando no Data Show. Então Deus abençoe. Mateus capítulo 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Esse ano, o tema é o tema da Convenção Batista Brasileira, que nós estamos usando. Eu gostei muito, porque depois de vivermos, talvez aí um período de tanta mentira, de tanta mensagem mentirosa, de tantas coisas que aconteceram, até mesmo em púlpito, pessoas que emprestaram o púlpito para políticos falarem mentiras. Infelizmente, isso aconteceu em todas as esferas. A mentira foi propagada e a mentira, o errado virou certo e o certo virou errado. O Senhor nos orienta a falarmos essa mensagem. Falaremos a verdade ao mundo. Só Jesus salva, só Jesus cura, só Jesus liberta. Amém? Então, só Jesus salva, cura e liberta. Vamos repetir? Só Jesus salva, cura e liberta. E eu usei aqui o texto de 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiros que não têm de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. A palavra é de verdade, irmãos. Só Jesus cura, só Jesus salva, cura e liberta. É isso que nós temos que falar ao mundo. Qualquer outra mensagem fora disso está fora do propósito de Deus. A mensagem que eu tenho que falar ao mundo não é uma mensagem política, não é uma mensagem de time de futebol, não é uma mensagem de entretenimento, não é uma mensagem para amaciar seu ego. A mensagem que o Senhor manda que falemos é essa: Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Então vamos falar agora dessa maneira: Jesus salva, Jesus cura e Jesus liberta. Mais uma vez.
Amém, glória a Deus. Jesus sobe, depois da sua morte, Jesus subiu, e a Bíblia diz que ele disse que ele subiria e ele mandaria o Espírito Santo. O Espírito Santo. A igreja teria o Espírito Santo. Então falaram para Jesus: olha, não vá não, fique mais um pouco, nós não queremos que tu vá. Então Jesus muito pacientemente falou para os discípulos: se eu não for, o Espírito Santo de Deus não vem, eu preciso ir. Então eu gostei muito dessa divisão de um teólogo que disse assim: o Pai envia o Filho executa o plano do Pai, e o Espírito Santo é enviado para dar prosseguimento à obra do Pai. O Pai envia o Filho executa esse plano do Pai, e o Espírito Santo é enviado para dar prosseguimento a essa obra. Então a obra é contínua, começa com o Senhor lá no Jardim do Éden. Antes de falar haja luz, ele disse haja cruz, porque ele disse que mandaria esmagar a cabeça da serpente. A obra de redenção do homem é a obra do Deus Pai, é a obra do Deus Filho, é a obra do Deus Espírito Santo. Em resumo, agora não é o teólogo não, é esse que vos fala. O Pai planejou a salvação, o Filho executou a salvação e o Espírito Santo aplicou a salvação em nossos corações, porque é o Espírito Santo que nos convence das nossas mazelas, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a entendermos que nós realmente não somos nada, senão nós seríamos, mesmo com a atuação do Espírito Santo, o que nós vemos de crentes prepotentes, pastores, líderes religiosos, que são ao extremo, uma prepotência muito grande. Então eu quero dizer que nós somos pecadores e nós precisamos. O que Deus planejou foi a salvação. O que Jesus executou na cruz do Calvário foi a salvação. O que o Espírito Santo aplicou, o que o Espírito Santo está nos convencendo é sobre a salvação, a necessidade de termos Jesus Cristo. Então repita comigo: o Pai planejou, o Filho executou, o Espírito Santo aplicou. Então a obra do Espírito Santo é tão importante como a obra do Filho. E se não fosse pelo Espírito Santo, se não fosse, não haveria conversão, não haveria pessoas sendo batizadas, a classe da pastora Joyce não teria ninguém se não fosse o Espírito Santo. Então só o Espírito Santo pode transformar a mente, a cultura e fazer com que o pior pecador se derrame aos pés de Jesus Cristo. Eu, trabalhando no presídio, eu te confesso que certas vezes eu sempre procurei, tentei evitar saber o motivo que aquele homem estava preso, para não julgar, para não ter dificuldade de amar, mas o Senhor sabe das nossas mazelas, Ele sabe de cada um o que eles fizeram, e mesmo assim o Senhor ama. O Senhor ama a cada homem, a cada mulher. Então só o Espírito Santo pode transformar a mente, a cultura, e fazer com que o pior pecador vá aos pés do Senhor. Spurgeon, ele foi um grande pregador na Inglaterra, e ele faz uma declaração a respeito do Espírito Santo, muito interessante, muito maravilhosa. Ele diz assim: é mais fácil crer que um leão se tornará vegetariano do que crer que um homem será salvo sem a interferência, sem o poder do Espírito Santo de Deus. É mais fácil crer que um leão vai se tornar vegetariano do que crer que um homem será salvo sem a interferência do Espírito Santo de Deus. Ainda precisamos muito do Espírito Santo de Deus. Um pastor americano chamado Francis Charney, ele escreveu um livro que revolucionou a igreja que ele pastoreava nos Estados Unidos em 2010, recentemente. O livro é O Deus Esquecido,
e eu procurei no Google, você acha esse livro com muita facilidade, não sei se o pastor Heraldo tem ele aí, não tem não, O Deus Esquecido. E o meu tema nessa manhã é exatamente esse, o Deus esquecido. Repita. E esse Deus esquecido é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos ajuda. A igreja do pastor Franci, ela, a partir de 2010, quando a igreja começou a lembrar desse Deus que estava esquecido devido a tantos achismos na igreja, essa igreja passou a ofertar 50% de tudo que entra para a obra missionária. A igreja passou em 2009, em 2010, de 400 pessoas para 3.000 pessoas até 2019. Tudo porque essa igreja entendeu que é o Espírito Santo de Deus que nos capacita, tudo porque essa igreja esqueceu o Deus que estava, lembrou do Deus que estava esquecido. Eu quero dizer para você, esquece agora a instituição igreja. Nós, como seres humanos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que está conosco. É o Espírito Santo de Deus que, quando você entra em determinado local, você sente aquele mal-estar, eu não devia estar aqui. Quando você fala alguma coisa e que você fica totalmente desestruturado, tenho certeza que é o Espírito Santo fazendo o que a Bíblia diz, gemendo dentro de você com gemidos inexprimíveis. John Scott, em um livro chamado Cristianismo Equilibrado, afirma que a igreja vive hoje dois extremos: aqueles que só falam no Espírito Santo e aqueles que ignoram a obra do Espírito Santo. Se a igreja não prega Jesus, ela não tem o Espírito Santo. Se a igreja ignora o Espírito Santo, ela não prega Jesus. Quem tem o Espírito Santo, a melhor definição é que o Espírito Santo vive como se fosse um holofote. Imagina tudo escuro aqui e a Ellen jogasse um holofote e tudo escuro. Então, onde estaria, quem vocês estariam vendo? Tudo escuro, vocês, devido ao holofote, vocês só conseguiriam enxergar o pastor Eliezer, devido ao holofote. O que o Espírito Santo é? O holofote. Ele dá luz ao que Jesus faz. Ele mostra a você Jesus. É Ele que faz com que você entende de Jesus. Então, a melhor definição, o que você pode lembrar sempre do Espírito Santo, é que Ele é esse holofote. A luz que fica escondida. O Espírito Santo não quer aparecer, ele fica escondido. A luz que fica escondido, lançando brilho em quem está em evidência, Jesus Cristo, através da sua obra de redenção. Está escondida, mas projeta a pessoa que precisa ser destacada. Irmão, se nesta manhã eu desejar seu destaque, o Espírito Santo sai. O Espírito Santo não está em pessoas que querem tomar o seu lugar. O Espírito Santo, Ele quer que Ele seja evidenciado através de Jesus. Ele quer evidenciar Jesus. E que a palavra, nós não venhamos aqui trazer brilho para nós, porque nós somos miseráveis pecadores. Nós não somos nada. Se ter o título de pastor não me faz melhor do que ninguém aqui nesta manhã. Todos nós somos miseráveis pecadores. E o papel do Espírito Santo é mostrar Jesus à igreja. O papel do Espírito Santo é mostrar Jesus à igreja. Para que a igreja faça o quê? Mostre Jesus ao mundo. Repita comigo: o papel do Espírito Santo é mostrar Jesus à igreja, para que você mostre Jesus ao mundo.
ele mostra Jesus, ele glorifica Jesus, ele revela Jesus, e meu desejo neste domingo é honrar o Espírito Santo de Deus, e que ele tenha um lugar de destaque nessa igreja, que ele tenha um lugar de destaque na sua vida. Meu desejo não é proporcionar a você calafrios, emoções humanas que passam rápido. Meu desejo é que você nessa manhã entenda o papel do Espírito Santo, tenha executado em nossos dias, no momento de tanta mentira, no momento de tanta divisão na igreja. O papel do Espírito Santo é unir, mas que o Espírito Santo de Deus possa nos proporcionar agora, que o Espírito Santo de Deus possa nos proporcionar agora uma certeza que Ele está neste lugar. Então que você tenha essa certeza, e quando eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, irmãos, a primeira coisa que eu sinto é amor. Eu olho para o irmão com simpatia, eu olho para os problemas com simpatia, então eu tenho amor. Hoje nós vamos voltar, acho que é o primeiro do ano, o almoço, é isso? É o primeiro do ano, vamos voltar ao almoço. Quando nós saímos ontem aqui da reunião, as irmãs que estavam fazendo almoço estavam aqui. O almoço que você sobe, come, essas pessoas, elas estão aqui desde ontem, fazendo, o sábado. Amanhã do sábado, à tarde do sábado, saíram aqui no final do dia, e hoje cedinho estavam aqui. Não estou falando para que você possa, tadinhos, coitados, eles fazem porque amam. Mas eu tenho que, ao subir, eu tenho que entender que o que eu vou degustar, o que eu vou me alimentar, é uma demonstração de amor. Amém? E a maior experiência que nós temos, quando eu tenho o Espírito Santo, é demonstrar amor. Jesus, ele falou na cruz, ele diz, deixa bem claro, Pai, perdoa, porque esses homens não sabem o que fazem, Mateus 23, 24. Então, nessa manhã, curva a sua cabeça agora, peça ao Espírito Santo de Deus para revelar essa palavra ao seu coração. O Deus esquecido é o Espírito Santo de Deus que nos capacita. 2 Pedro capítulo 1, verso de 16 ao 21, pedi a Eli para, é possível, Eli? 2 Pedro 1, 16 a 21, quando eu peço ali para projetar, não que você está impedido de ler a Bíblia, abrir a sua Bíblia, mas é para que nós tenhamos uma só versão, ok? Então é por isso que há esse pedido. Mas tem momento que eu falo, vamos abrir nossas Bíblias, porque eu vou ler sozinho. Então, independente da sua versão, você pode ler. Mas quando eu peço a ler, é para que nós possamos ler em uma só voz. E como serão alguns versículos, 16 ao 21, gostaria que a Eli fosse dinâmica e nós fôssemos num só fôlego, ok? Vamos lá? Porque não fizemos...
a profecia não é de particular interpretação. Quem faz isso está indo contra a palavra de Deus. A Bíblia diz que a Bíblia que você tem em sua casa, a palavra que você tem em sua casa, ela foi inspirada, ela foi ajudada a ser produzida pelo Espírito Santo de Deus. E pode ser na versão que for, se você ler, o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Porque a palavra de Deus não está presa a um livro, a palavra de Deus é poderosa. Eu gostaria que você pudesse fechar os olhos e recitar comigo João 3,16. Ele não vai botar, isso é muito fácil. Recite comigo, feche os olhos e diga: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Partindo agora para o final, eu quero exemplificar a atuação do Espírito Santo. Eu sempre gosto de trazer um exemplo prático. O exemplo prático que eu trago nesta manhã é Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 diz que havia uma questão a ser resolvida na igreja. Por quê? Em Atos capítulo 15 você tem ali o primeiro concílio. É um concílio que os apóstolos fizeram, eles, ajudado por Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém na época, eles tinham uma discussão muito grande. Os gentios estavam se convertendo, e tinha aquele grupo que era chamado judaizantes, queriam que aqueles que se convertessem fossem circuncidados. Então a igreja se reúne em Jerusalém, sob a presidência do Tiago Justo, e Gálatas capítulo 1, verso 18 e 19, e além de Pedro, além de Tiago, tinha Pedro e João. Gálatas 2, 9 fala isso. A Bíblia diz, irmãos, que após vasta discussão, eles fizeram uma declaração, e essa declaração, eles começam dizendo assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, Atos capítulo 15, 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não pôr nenhuma carga sobre esses irmãos, essas pessoas que estão se convertendo. Então, o que eles estavam falando? A transição do Antigo Testamento para o Novo. Não era necessário a circuncisão, mas eles ressaltaram 3 pontos. Atos capítulo 15 você acha isso. Primeiro, proibir comer carne oferecida aos ídolos, proibição de comer carne com sangue de animal estrangulado, proibido a prática da imoralidade sexual. Então, ou seja, 3 coisas passaram lá da lei de Moisés, e a igreja, nesse concílio em Atos 15, entenderam que deveria ser mantida. Tanto Paulo como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, como em Colossenses 3,15, o Paulo, ele classifica a ganância como idolatria também. A ganância é idolatria. Mas, irmãos, o que eu quero dizer nesta manhã, que foi o Espírito Santo de Deus que ajudou a igreja naquele momento tão difícil, em que tinha tantos pensamentos, tantas divisões. Foi o Espírito Santo de Deus que usou aqueles homens. E nessa manhã, Deus está aqui nesse lugar, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Você que é líder, que ontem esteve aqui ajudando a formatar a sua atividade para o ano, todos os voluntários, pessoas que estarão trabalhando durante o ano, o mesmo Espírito Santo que capacitou no passado, ele continua capacitando hoje. É o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar para esse ano. Se você aceitou a função, e quando a igreja indicou você, estava sendo usado pelo Espírito Santo, então você aceitou, e
A tarefa talvez seja difícil, mas o Espírito Santo estará com você, à frente das crianças, à frente dos adolescentes, da juventude, da terceira idade. O Espírito Santo estará com você, te dando ideia, estratégia, para que o coral da igreja seja vitorioso, para que as mulheres, os homens, os PGM, as viagens missionárias, as campanhas missionárias sejam bênção deste ano, amém? E quem é que vai nos ajudar? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. E para dar a ideia que está acabando, fique de pé, que aí você me dá um desconto. Zacarias 4, verso 6. Repita comigo: não por força, nem por violência, mas... Então você que vai trabalhar este ano, não é por força. Eu sou o líder e você tem que estar aqui. Não é por força, não é por violência. É realmente pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar. Você já está em pé, me olhando de cara feia, eu tenho que encerrar. Eu quero encerrar. 2 Reis, capítulo 4. Tem uma história e eu encerro. A Bíblia diz que o Eliseu é abençoado por uma mulher. Essa mulher diz lá para o Geazim, procura essa mulher, o Eliseu procura Geazim e diz assim: essa mulher nos abençoou, ela fez aqui um local para a gente dormir, veja o que eu posso fazer por essa mulher. Aí o Geazim diz assim: ela não tem filho. O Geazim é fofoqueiro, eu já sabia disso, né? Ela está tentando ela não tem filho. Geazim já respondeu de imediato: ela não tem filho e ela quer ter um filho. Aí o Eliseu ora para essa mulher tem um filho. Um dia, esse filho já adolescentezinho, vai trabalhar com o pai. E quando está trabalhando com o pai, ele diz assim: ai meu pai, que dor de cabeça. Ai meu pai, que dor de cabeça. O pai, como todo pai, a gente aprendeu com eles, fala assim: vai para sua mãe. Aí o garoto doente vai para a mamãe. Chega: mamãe, que dor de cabeça. E o garoto morre. A mulher fica desestruturada e ela vai para Eliseu, fala poucas e boas para Eliseu: eu não pedi filho, e não sei o que, descasca em cima do Eliseu. Eliseu calado, não fala nada, não vai discutir com a mulher daquela. Mas o Eliseu fala para o Geazim assim: isso que eu quero dizer para você, toma o meu bordão. Eu fui ver se era o cajado, mas não encontrei alusão a isso. Eu acredito que seria um cajado, mas a Bíblia não fala disso. Então toma o meu bordão, um pedaço de madeira, e vai e coloca em cima da criança. Geazim era novo, devia ser adolescente da idade do João Pedro. Qual a idade de João Pedro? 14. Então vamos dizer Joazim. O Joazim saiu correndo e colocou o bordão em cima da criança. A criança viveu? Glória a Deus? Não. Glória a Deus. A criança não viveu. A criança continuou morta. O Eliseu chega, e a Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, 31, 33, que Eliseu chega, Eliseu faz uma coisa: Eliseu ora por aquela criança, clama a Deus. E o verso 36 diz assim: e ele pegou a criança e entregou a criança viva à mãe. Eu quero dizer para você, líder, Deus não ungiu método. Deus não ungiu método. Deus não ungiu o bordão do Eliseu. Quem que Deus ungiu? Eliseu. Deus não unge método. Mas lá usaram esse método, deu certo. Deus não unge método. Deus unge você. Líder que se coloca nas mãos dele. Aí ele vai te dar estratégia de método, de como você vai trabalhar. Mas Deus não unge método. O Eliseu pegou o método e diz assim: corre lá, coloca esse método em cima da criança. Mas ela não ressuscitou. Quando o homem de Deus, ungido pelo Senhor, chegou e orou, a criança ressuscitou. Você é líder? Você quer trabalhar para o Senhor quer ungir você. Porque o Senhor, Ele já te ungiu.
porque o Senhor unge homens e mulheres que se colocam nas mãos dele. Como que ele faz isso? Através do Espírito Santo de Deus. Estamos começando o ano. Ontem terminamos, cada liderança, cada departamento, ministério apresentou suas atividades. Conseguimos compilar, fazer a agenda da igreja. Temos atividade até março do ano que vem. Começa e termina agora, nosso ano eclesiástico termina agora em março e vai até março do ano que vem. Então, você que é líder, que tem colocado seus objetivos, Deus tem ungido você, amém? Vamos